Olá, primeiras séries. Gostaria de hoje conversar com vocês sobre o nosso conteúdo, né, de modelos atômicos e estrutura atômica, resolvendo a página 87 para vocês, tá bom? Ao iniciar logo, nós temos aí na questão de número 10, né? Descreva o experimento realizado por Rutherford, as observações feitas por ele em relação ao comportamento das partículas alfa. Então, vamos lá. Rutherford fez o quê? Né? De onde é que eu vou começar a minha 10ª questão para descrever esse experimento? Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partículas alfas provenientes de material radioativo uma fina folha de ouro, ok? As partículas que atravessavam a lâmina metálica eram detectadas em um anteparo fluorescente apropriado para essa finalidade. Então, ele utilizou bombardeio de partículas alfas provenientes de material mesmo radioativo. Ele bombardeou uma fina lâmina de ouro e colocou um anteparo para observar o que acontecia com essas partículas alfas, tá certo? Continuando ainda a 10ª, você pode pegar esse trecho. Que trecho? Que foi que ele observou, que ele pergunta lá. 99% das partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvios. 1% das partículas sofria grandes desvios e apenas uma em cada 10.000 colidia com a lâmina e voltava sem atravessar. É justamente aqui, nesse trecho, que vai explicar que o núcleo é pequeno, porque apenas uma em cada 10.000 partículas colidia com a lâmina e voltava, ou seja, aqui era parte do núcleo, né? E a eletrosfera é bem maior, quer dizer, a parte das partículas que atravessavam a lâmina estava atravessando a eletrosfera, ou seja, um imenso espaço vazio. Então, elas atravessavam sem sofrer qualquer desvio. Então, o trecho da 10ª questão é aqui na página 83, certo? Vamos para a 11ª. Então, a 11ª também falando do experimento de Rutherford. Aí nós vamos associar. Vamos lá. A maioria das partículas atravessa a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Eu vou associar esse 1 a qual item? Qual é dos itens? As partículas passavam muito próximas ao núcleo. Isso ocorria devido à colisão. Ou as partículas atravessavam a eletrosfera constituída predominante de espaços vazios. Você associa ao C, né? O 2, grandes desvios foram observados em apenas 1%. O 2 vai estar onde? Na A. As partículas passavam muito próximo ao núcleo. E o 3, isso ocorria devido à colisão de partículas com o núcleo atômico. Então, a nossa questão 11 fica A2, B3, C1. Agora vamos para a questão 12. O magnésio possui isótopos com número de massa iguais a 24, 25 e 26. O que são isótopos? Átomos de mesmo número atômico. Estamos falando de magnésio mesmo e com diferentes massas. Mas, professora, como é que eu vou descobrir essa questão que estou falando sobre o magnésio? Ele pergunta aí, quantas partículas fundamentais estão presentes em cada um deles? Você vai descobrir o magnésio lá na página 105. Na tabela periódica da página 105,
você vai descobrir o amigo magnésio. Ok? Magnésio, símbolo Mg, o seu número atômico é 12 e aqui é sua massa, feita uma média ponderada, né? Mas o magnésio é encontrado com 3 tipos de massas. Que aí nós voltamos para cá e vamos ver que ele falou que a massa do magnésio é 24, 25 e 26. Então, quantas partículas fundamentais estão presentes em cada um deles? Então, vamos lá. Os prótons do magnésio são todos 12 cargas positivas. Se estamos falando no átomo fundamental, nas partículas fundamentais, ele vai ter 12 prótons e 12 elétrons, certo? 12 prótons, cargas positivas, e 12 elétrons, cargas negativas. E vão ter diferentes nêutrons. O magnésio de massa 24 vai ter 12 prótons do seu número atômico e 12 nêutrons. O magnésio de massa 25 vai ter 12 prótons e 13 nêutrons, para que a soma dê 25. E o magnésio de massa 26 vai ter 12 prótons e 14 nêutrons, certo? Vamos lembrar aqui a musiquinha, né? Prótons e nêutrons nos dão a massa que o átomo tem. Então, essa massa aqui é a soma de prótons e nêutrons, certo? Então, a questão 12 fica da seguinte maneira. Ó, o magnésio de massa 24, 25, 26. Então, os prótons são 12, os elétrons são 12, no seu estado fundamental, o número de cargas positivas é igual de negativas, mudando apenas os nêutrons, ok? Então vamos lá, por quê? 12 prótons com 12 nêutrons, 24. 12 prótons com 13 nêutrons, 25 a massa. 12 prótons com 14 nêutrons, 26 a massa. Então, são átomos isótopos do mesmo elemento com massas diferentes. Tá bom? Questão 13. Corrija as inadequações conceituais da seguinte asserção. A massa dos prótons é igual à dos nêutrons. Os elétrons não possuem massa. Opa! A massa dos prótons é igual à dos nêutrons? Aproximadamente igual, sim, né? Agora, os elétrons não possuem massa? Então, vamos corrigir isso aqui. A massa dos prótons é igual à dos nêutrons, mas os elétrons têm massa desprezível. Vamos lembrar da aula lá dos vídeos que o elétron tem massa desprezível, pois a massa dele é 1836 vezes menor que a da massa dos prótons. Não se pode dizer que ele não tem massa. Ok? Então os elétrons têm massa, sim. 14. Explique as principais diferenças entre os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford. Ora, Dalton dizia o quê? Que o átomo é indivisível. Thomson, que o átomo é divisível, sim. Ele é maciço e com partículas carregadas eletricamente. E Rutherford dizia o quê? Que o átomo é não maciço. O átomo é não maciço. Apenas o núcleo é maciço. E que ele possui também uma eletrosfera ao redor do núcleo. Essa é a diferença dos três. Ok? 15. Dentre as partículas subatômicas propostas por Rutherford, qual delas identifica o átomo de elemento, né, de determinado elemento, e o diferencia dos demais? Os prótons. São essas partículas que identificam os átomos. Essas partículas, prótons, que é o número atômico. Vamos lembrar aqui um pouquinho da musiquinha.
E esse número de prótons de cada elemento químico é representado por Z e chamado número atômico. É isso? Questão 16. Olha que maravilha. A figura ao lado é obtida, né, quando se clica em um elemento da tabela de abundâncias isotópicas e massas atômicas, no site da IUPAC. O que é IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa sigla é internacional. Então, é da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Vocês vão ver muito essa sigla, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, identifique o nome do elemento químico e dê o nome dele em português. Cádmio é o nome do elemento químico. Em português, cádmio. Qual o número, letra B, qual o número atômico desse elemento? 48. Ou seja, eu vou responder Z igual a 48. Quantos isótopos podem ser identificados? Então você vai contar aqui, essa aqui é a representação dos, como ele falou aqui, ó, da abundância isotópica. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 isótopos. Aqui está representando a quantidade de átomos de cádmio, encontrada, né? Encontrada no planeta, certo? Então aqui está dizendo a quantidade de átomos com a massa 112, a quantidade de átomos de cádmio com a massa 114. Então aqui está num gráfico de pizza. Qual o número atômico desse elemento? Nós já dissemos. Letra C. Quantos isótopos? Já dissemos. Agora vamos para a letra D. Quantos prótons, nêutrons e nêutrons há no núcleo do isótopo mais abundante? Qual é o isótopo que mais tem na crosta terrestre? O isótopo 114. Então vamos lá. Quantos prótons? 48. E quantos nêutrons? Nêutrons eu vou pensar que número somado com 48 vai dar 114. 66. 66 com 48, 114. Vamos lembrar, prótons mais nêutrons nos dá a massa. Então, vai ser aqui a resposta. O isótopo 114, que possui 48 prótons e 66 nêutrons. Questão 17. Muitos isótopos radioativos são eficazes em alguns métodos de diagnósticos. O iodo 131, por exemplo, é usado no mapeamento da tireoide. Com relação a esse isótopo, pede-se o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Esse número aqui, 131, é a massa. Quando eu falo iodo 131, é a massa, né? Mas como é que eu vou encontrar o número atômico do iodo? Onde é que eu encontro? Na tabela periódica, página 105. A não ser que eu já passe a memorizar que o iodo... professora, como é que eu vou identificar qual é o número atômico? Sempre é o menor. Então aqui, ó, o iodo 53 é o seu número atômico. Sua massa aqui na tabela é 127, vai ser arredondada, mas ele está falando do isótopo lá 131, certo? Então ele vai ter 53 prótons, é isso? Ó, 78 nêutrons e 53 elétrons. Então, prótons e elétrons, positivos e negativos, número iguais, e nêutrons é a subtração. 131 menos o número de prótons, eu vou descobrir o número de nêutrons, certo? Utilizando o raciocínio de que prótons mais nêutrons é a massa que o átomo tem.
Então, e a letra B, qual o seu número atômico? Que é o mesmo número de prótons. Eu vou representar sempre o número atômico por Z, não é isso? Z igual a 53. Questão 18, também eu vou ter que encontrar na tabela periódica quem são essas espécies. A espécie 1 que tem um próton é o hidrogênio. A espécie 2 que tem 9 prótons é o flúor. A espécie 3 que tem 11 prótons é o sódio. E a espécie 4 que tem 20 prótons é o cálcio. Certo? Aqui a nossa resolução. A espécie 1 é o hidrogênio, você vai ter que procurar lá na tabela o número atômico. Na tabela, você vai encontrar esses elementos facilmente, porque o número atômico está disposto em ordem crescente. Eles estão em cima, ok? Aqui o símbolo explicando. Em cima está o número atômico. Então aqui você vai, 1 hidrogênio, espécie H. 9, aí vem, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é que tem 9 prótons? O flúor. Quem é que tem 11 prótons? O sódio, símbolo Na. E quem é que vai ter 20 prótons? Olha a sequência, 13, 14, 15, entendeu? 19, 20. Quem é que vai ter 20 prótons? O cálcio. Então tá aqui a nossa resposta. 1 é o H, a espécie 2 é o flúor, a espécie 3 é o sódio, a espécie 4 é o cálcio. Isso eu digo porque não tem aqui, cada um é representado pelo seu número de cargas positivas. Aí, há isótopos? Não tem isótopos. Isótopos tem que ter o mesmo número de prótons. Se aqui todos eles têm prótons diferentes, não há isótopos. Tá certo? Por quê? Porque não há espécies com o mesmo número de prótons. 19 é falso ou verdadeiro. Nós vamos colocar, né? De modo simplificado, pode-se dizer que o modelo atômico prevê 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, as quais não estão distribuídas ao acaso. Essas partículas interagem entre si e essa interação produz um conjunto organizado denominado átomo. Das afirmações, quais são as verdadeiras, né, em relação ao átomo, e corrija as falsas, ou a falsa. Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo, que é a parte do átomo que apresenta carga elétrica positiva e na qual se concentra praticamente toda a massa. Então, lembrando da letra da música, o núcleo é muito pequeno, formado por prótons e nêutrons. Afirmativa A, verdadeira. O átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétrons e de prótons. Se o número de elétrons for maior, forma-se o ânion, e se o número de elétrons, né, for menor, tem-se um cátion. Então vamos lá, por partes. O átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétrons e prótons. Verdade. Né? E num átomo neutro isolado, num estado fundamental, o número de prótons e elétrons será sempre igual. Então, agora aqui estamos falando da formação dos íons. Quando um átomo ganha um elétron, ele vai ficar com um número de elétrons maior. E aí ele vai ser chamado íon, que é o negativo, que é o ânion. E se ele perder um elétron, que ele tiver um elétron menor, não for mais um átomo neutro, né, com números iguais, então você vai ter um cátion. Verdade. O número atômico Z informa o número de prótons de um átomo. Verdade. O número de prótons é representado por Z e chamado número atômico. A musiquinha eu não passei à toa, hein? O número
o núcleo de qualquer átomo sempre conta com o mesmo número de prótons e de nêutrons. Falso. O número de prótons e de nêutrons, em geral, não são os mesmos. Acontece às vezes ali como o magnésio, que foi 12 e 12, mas um isótopo de magnésio, né? Mas normalmente você vai responder que o número de prótons e nêutrons, em geral, não é o mesmo, ok? E a questão 20, estamos falando uma palavrinha aqui sobre o número atômico, deu o número atômico, e de elétrons do íon iodeto. Nós estamos falando agora de íons, né? E os íons são representados por essa cargazinha em cima. Quando ele é negativo, significa que ele ganhou elétrons. Quando ele está positivo, significa que ele perdeu elétrons, certo? Então, no iodeto, você tem que procurar o iodo na tabela, e nós já vimos que o iodo tem número atômico 53. Então, ele tem 53 prótons, mas ele está negativo, né? Então, ele vai ser o quê? Vai ter 54 elétrons. Então, letra A, deu o número atômico, 53, e o número de elétrons, 54, porque ele está negativo, significando que ele ganhou uma carga negativa. Então, dos 53 que ele tinha, como mais um, 54. Ok? E letra B, quais íons são isoeletrônicos entre si? O que é isoeletrônicos? Tem os mesmos números de elétrons. Então, como os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons, vai acontecer de alguns terem o mesmo número de elétrons. Daí você vai ter que fazer cada um, tá certo? Vamos lá. O cálcio, você vai lá na tabela, encontra o cálcio com 20 prótons e 20 elétrons. Mas ele está positivo, significando dizer que ele perdeu. Então, 20 seria se ele fosse neutro. Quando ele está carga positiva, ele perdeu, aqui formou um íon positivo que é chamado de cátion. Então, anota aí, 20 prótons, mas só vai ter o que? 18 elétrons. Está positivo, ele perdeu. Aqui o potássio, o número atômico é 19. 19 e perdeu 1, 18. Sódio é 11 e perdeu 1, com 10. O cloreto, o cloro é 17 e está negativo, ganhou 1, 18 elétrons. O magnésio tem número atômico 12 e perdeu 2, 10. Ferro é 26 e perdeu 2. 26 o número atômico e perde 2, fica com 24 elétrons. O iodo nós já falamos que é 53 o número de prótons e vai ficar com 54 elétrons porque ele ganhou 1. Cobalto é 27, número atômico. Se ele fosse neutro, ele teria 27 elétrons, mas ele perdeu 2, então ele tem 27 prótons e 25 elétrons. O zinco é 30, menos 2, 28 elétrons. O cobre é 29, menos 2, 27 elétrons. E o magnésio, 12, menos 2, 10. Então, se a gente observar, nós vamos ter a seguinte resposta. Quem vai ter os mesmos números de elétrons? O cálcio, o potássio e o cloreto vão ter 18 elétrons. E o sódio e o magnésio vão ter 10 elétrons. Então, os isoeletrônicos são esses. Espero que vocês tenham aproveitado essa explicação, tá bom, gente?